Olá, tudo bem? Aqui é Fabiano Mariano, registrador civil das pessoas naturais e tabelião de notas no estado de São Paulo e professor de Direito Civil da Faculdade Eduvale de Avaré. Estamos aí dando sequência à nossa série de vídeos Código Civil comentado, artigo por artigo. Então peço a você, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, para que mais pessoas possam ter aí acesso a esse conteúdo. Hoje nós iremos aí comentar o artigo 4º do Código Civil. E o artigo 4º, ele traz o rol dos relativamente incapazes, né? Ele vem tratar aí da incapacidade relativa. Artigo 4º, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer os maiores de 16 anos e menores de 18, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade, os pródigos. Parágrafo único, a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Então, os primeiros aí no rol dos relativamente incapazes são os maiores de 16 e os menores de 18. Então, esse inciso está aí em consonância com a lógica adotada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que ressalta a condição de pessoa em desenvolvimento, né? A criança ou adolescente é tida como pessoa em desenvolvimento. Então, sendo assim, o Código Civil lhes reconhece uma progressiva ampliação de autonomia. E aí, por isso que após os 16 anos, eles se tornam relativamente incapazes, tendo que ser, então, assistidos e não mais representados. Os segundos aí dentro do rol dos relativamente incapazes são os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. E destaque-se que não basta, o consumo eventual ou mesmo frequente para subtrair da pessoa a plena capacidade, exigindo-se, isso sim, que o vício comprometa de modo contínuo a sua capacidade de condução da própria vida, fazendo-se necessária assistência por um terceiro para a realização dos atos civis. Então, há de se comprovar, que realmente esse vício, tanto no álcool como em drogas, em tóxicos, ele está comprometendo de modo contínuo a capacidade, e não basta apenas o consumo eventual desses tóxicos ou do álcool. A terceira causa, de capacidade relativa, de incapacidade relativa, são aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. Eles estavam elencados, antes, na redação anterior aí ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, estavam elencados como absolutamente incapazes. E aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe essa alteração e os colocou aí como relativamente incapazes. Então, a impossibilidade permanente ou transitória de exprimir a vontade figurava até 2015 entre as causas de incapacidade absoluta. A razão é intuitiva. Não é possível assistir alguém incapaz de exprimir qualquer vontade, sendo necessário que essa pessoa seja representada por outro. É o caso, por exemplo, de uma pessoa em estado de coma. Porém, o artigo 84 do Estatuto das Pessoas com Deficiência trouxe a seguinte redação: a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 1º, quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela conforme a lei. Então, aqui houve aí até um espanto, da doutrina civilista, porque como que uma pessoa que está incapacitada de exprimir a sua vontade poderá ser apenas assistida? Então, houve aí ainda, grande discussão com relação a essa disposição, a essa alteração do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas aí é lógico, que na maioria dos casos, a pessoa não podendo manifestar, ela vai ter que ser submetida à curatela, conforme a redação do artigo 84 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Os demais, inciso 4º, são os pródigos, ou seja, são aqueles que não conseguem dispor, não conseguem administrar seus bens. Então, a incapacidade dos pródigos, no entanto, se limita aos atos de disposição excessiva, que excedam a normal administração dos bens, comprometendo de modo severo o patrimônio da pessoa. Então, a peculiaridade com relação aos pródigos é que a incapacidade deles vai ser restrita aos atos de disposição.
Então, nos demais atos da vida civil, eles terão a capacidade plena. Porém, com relação à disposição de bens, aí então vai se efetivar, né, a incapacidade relativa. E por fim, o parágrafo único traz a questão da capacidade dos indígenas ser regulamentada por legislação especial. E é isso que se dá, né? A Lei 6.001 de 73 traz aí o Estatuto do Índio e ela então nos artigos 7º, 8º e 9º, ela regulamenta a questão da capacidade dos indígenas, trazendo, né, a tutela pela União. Então, a União é responsável por tutelar os interesses dos indígenas, mas desde que eles se adequem, né, desde que eles consigam aí se inserir na sociedade, pode ser reconhecida a capacidade plena dos indígenas, conforme o artigo 9º. Qualquer índio poderá requerer ao juiz competente a sua liberação do regime tutelar previsto nesta lei, investindo-se na plenitude da capacidade civil, desde que preencha os requisitos seguintes: idade mínima de 21 anos, conhecimento da língua portuguesa, habilitação para exercício da atividade útil na comunhão nacional, razoável compreensão dos usos e costumes da comunhão nacional. O juiz decidirá, após instrução sumária, ouvidos o órgão de assistência do índio e o Ministério Público, transcrita a sentença concessiva no registro civil. Então, o índio, né, como a gente acabou de ver aí no artigo 9º do Estatuto do Índio, desde que ele preencha os requisitos que traz a lei, ele pode, então, ter a sua capacidade reconhecida, a sua capacidade plena reconhecida e pode se inserir na sociedade nacional. Digamos, é muito importante que nós digamos também, né, que os atos praticados aí, os negócios praticados por relativamente incapazes sem a assistência, será considerado, então, um negócio anulável. É o que diz o artigo 171, inciso 1 do Código Civil. Além dos casos expressamente declarados em lei, é anulável o negócio jurídico por incapacidade relativa do agente. E o último tópico, com relação à jurisprudência, que sempre ocorre, né, e que sempre vem essa questão da senilidade, da idade avançada ser causa de incapacidade. E a jurisprudência, ela é taxativa em negar essa situação. Então, a idade avançada não é causa, né, de incapacidade, seja ela relativa ou absoluta. E aí, nós trouxemos, né, 2 julgados do STJ que vêm nesse sentido. A condição de idoso e o acometimento de doença incurável à época da celebração do contrato de convivência, por si, não é motivo de incapacidade para o exercício de direito ou empecilho para contrair obrigações, quando não há elementos indicativos da ausência de discernimento para a compreensão do negócio jurídico realizado. Com o aumento da expectativa de vida do povo brasileiro, conforme o IBGE, com a notória recente melhoria na qualidade de vida dos idosos e com os avanços da medicina, não é razoável afirmar que a pessoa maior de 60 anos não tenha capacidade para praticar os atos da vida civil. Afirmar o contrário afrontaria diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana e da igualdade. Então, né, amparados aí na jurisprudência do STJ, a senilidade ou a idade avançada não é condição, não leva, né, a incapacidade relativa. E, por fim, outra questão que surge é a questão das pessoas analfabetas. O analfabetismo seria uma condição que levaria à incapacidade relativa? Também, em sentido contrário, é a jurisprudência do STJ. Não padece de ineficiência a procuração outorgada pelo recorrente em face do analfabetismo, condição que não lhe retira a capacidade para os atos da vida civil, nos termos do artigo 3º e 4º do Código Civil. Sendo assim, então, analfabetismo e a senilidade não são causas de incapacidade, aí conforme a jurisprudência do STJ. Essa foi, esses foram os nossos comentários relativos aí ao artigo 4º do Código Civil. Então, peço a você que continue ligados aí na nossa série, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso. E também uma novidade, agora eu vou compartilhar com vocês o mapa mental da aula. Então, clica no link aqui abaixo, na descrição, para você ter acesso, né, ao mapa mental, para também auxiliar você aí nos estudos do Código Civil. Ok? Muito obrigado. Assine, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Até mais.